O Walter Martin, ele foi responsável, foi criterioso. E ele disse assim, eu não vou escrever sobre os adventistas do sétimo dia sem conhecê-los. Ele já havia escrevido um livro sobre as testemunhas de Jeová em 1953, e depois ele publicou The Rise of the Cults, que é traduzido para o português como O Império das Seitas. Ainda dá para achar esses livros por aí, de Walter Martin. E, inclusive, existe um dos livros dele que ele escreveu, A Verdade sobre os Adventistas do Sétimo Dia, que é um livro interessante, que merece ser lido também. Então, o que o Walter Martin fez? Ele procurou fazer contato com os Adventistas do Sétimo Dia, buscou a Conferência Geral, e naquela ocasião, o pastor Roy Alan Anderson era o ministerial da Conferência Geral. O Walter Edwin Reed era o secretário da Conferência Geral, e Leroy Edwin Frum era o ministerial associado. E eles então começaram a travar contato. E esses contatos entre adventistas e evangélicos, eles foram muito significativos, eles foram históricos, eles foram muito noticiados, porque até então, todo mundo olhava para o adventismo com muita desconfiança e dizia assim, esse povo é uma seita. Esse povo é uma seita. E aí, queridos, depois de muitos encontros, onde Walter Martin trouxe 44 perguntas doutrinárias acerca das nossas crenças. 44 perguntas. Perguntas envolvendo muitos temas. Que temas? Esses temas especialmente aí. Acusações contra os adventistas. Os adventistas dizem que a expiação não foi completa na cruz. Os adventistas dizem que a salvação é o resultado da junção da graça com as obras da lei. Os adventistas dizem que o Senhor Jesus era um ser criado não existente por toda a eternidade. Os adventistas dizem que na encarnação Cristo participou da natureza humana caída e pecaminosa. Essas eram as principais acusações feitas contra os adventistas do sétimo dia. Como resultado desses encontros e das respostas que foram oferecidas, aconteceram algumas coisas importantes dentro do adventismo. Houve a publicação desse livro aí, Questions on Doctrine. Esse é o livro mais polêmico da história da nossa denominação. E ele foi reeditado agora em 2003, se não me falha a memória, dessa forma aqui em português, Questões sobre Doutrinas, o clássico mais polêmico da história do adventismo. Por que polêmico? Porque esse livro aí, irmãos, ele é uma resposta para todas as acusações e perguntas que foram feitas por Walter Martin, e ele é uma resposta sobre todos os pontos nos quais nós ainda somos questionados. É um livro muito importante. Depois, então, desses encontros, Donald Grey Barnhouse, ele escreveu o seguinte em 1956 na revista Eternity. Ele escreveu um artigo com o seguinte título: São os adventistas do sétimo dia cristãos? Esse era o título original do seu artigo. Abro aspas para as palavras de Barnhouse, e ele diz o seguinte: gostaria de dizer que nos deleitamos em fazer justiça a um grupo muito caluniado de crentes sinceros, e em nossa mente e corações tirá-los do grupo dos que são completamente heréticos. Eu coloquei uma reticência ali, porque depois ele fala o nome de algumas igrejas como completamente heréticas, e eu não quis citá-las aqui. E aí ele diz assim: gostaríamos de tirá-los do grupo dos que são completamente heréticos, reconhecendo-os como irmãos redimidos e membros do corpo de Cristo. Isso foi na década de 50. Na atualidade, especialmente nas últimas 2 semanas, esses dois pastores, pastor André Valadão, pastor Rodrigo Mocelin, eles bombardearam a igreja adventista, falando algumas coisas a respeito da nossa denominação, e já foram dadas algumas respostas. Eu não estou aqui para dar resposta nem para Valadão, nem para Mocelin, nem para ninguém. Não preciso disso. Eu sei em quem e no que eu creio. Não preciso dar resposta.
Mas, o que preocupa é que esses homens têm milhões de seguidores nas redes sociais. Milhões de seguidores. Então, quando eles falam sobre o adventismo, e aí essa mensagem alcança pessoas que não conhecem o adventismo, e aí eles olham para os adventistas com aquele olhar preconceituoso, e existe um preconceito tremendo contra nós. Uma certa vez, eu dei estudo bíblico para uma jovem senhora da Igreja Batista, e quando eu comecei a falar sobre a salvação, sobre a graça, ela ficou assim parada e disse assim, eu não imaginava que vocês tivessem tanto conhecimento sobre a graça. Aí eu perguntei, por que não? E ela começou a dizer, lá na minha igreja eles falam isso de vocês, na minha igreja falam isso de vocês. E a minha pergunta é, precisa disso? Não precisa. Não precisa. Mas eu não me preocupo com o que falam da gente, eu me preocupo mais com o que falamos dos outros. Porque você sabe que tem um ditado que diz assim, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, nós conhecemos muito mais de alguém quando fala dos outros do que quando fala de si mesmo. E eu quero dizer para vocês, irmãos da minha fé, e os amigos que não são da minha fé, que de repente estão aqui. Nós não precisamos nos alterar, nem perder nossas convicções por conta de ataques de A, de B ou de C. Agora, nós também não podemos ficar calados diante da irresponsabilidade, seja de quem for, de fazer declarações, no mínimo, e eu vou falar em alto e bom som, irresponsáveis, porque não são fundamentadas em fontes primárias. Ou seja, eu estou falando de coisas que eu não conheço, eu falo de mal de Ellen White, eu detono com doutrina A, doutrina B, doutrina C, e eu não estudei isso profundamente para falar. Então, antes de falar dos adventistas do sétimo dia, seria muitíssimo interessante conhecer o que os adventistas creem. Sim ou não? Claro. Precisa conhecer. Precisa conhecer. Sabem por quê? Porque o que me preocupa é a formação do paradigma. E quando falo em formação de paradigma, o meu tempo está correndo e eu tenho que correr mais do que ele. Eu gosto de uma história que o Michelson Borges conta no livro Nos Bastidores da Mídia, sobre como se forma um paradigma. E ele conta a história de 4 chimpanzés que foram colocados numa jaula e um cacho de banana em cima. E imagina, né, Joselito, você coloca chimpanzés e banana. Aí um, mais esperto, mais faminto, primeira coisa que ele fez, pulou para pegar as bananas. Só que quando ele pulou, foi jogado um jato de água fria nos outros. E enquanto o outro estava lá subindo para tirar a banana, os outros sofrendo na água gelada. E aí os outros foram inteligentes e perceberam que era por causa do que subiu. Pegaram ele, puxaram de cima para baixo. Quando puxaram, a água parou. Eles aproveitaram e deram logo umas burdoadas naquele ali, para ele nunca mais se meter a besta de pular num lugar onde ele não é chamado. Pronto. Aí sabe o que aconteceu? Nenhum daqueles 4 ali ousou pular para pegar a banana outra vez. Aí tiraram um desses e botaram um novato. Os novatos são sempre salientes, né? Aí o que ele fez? Pulou lá. Na hora que ele pulou, não jogaram água. Nem precisou jogar. Na hora que ele pulou, os outros 3 já pegaram ele pela perna, puxaram e deram umas burdoadas nele. Tiraram mais um dos veteranos e colocaram outro novato. Agora eram 2 novatos, 2 veteranos. Quando o novato subiu para repetir o mesmo comportamento, os outros 3 pegaram esse e pancada. Curiosidade. Até o que apanhou sem saber, estava batendo sem saber. No final tiraram mais um veterano, mais um novato. A cena se repetiu. Até que tiraram o último veterano e colocaram mais um novato. Resultado, nenhum deles tomou um banho de água gelada. Mas todos apanharam.
não souberam, nunca porque apanharam, mas os outros também bateram. E esses também não sabiam porque estavam batendo. Então a pergunta que eu faço é, você sabe por que você está batendo nos adventistas do sétimo dia? Você os conhece? Você conhece a fundamentação dessa igreja? A fundamentação bíblica? Então, os pontos de acusação que essas pessoas fazem é, a cruz não foi suficiente. Aí eles pegam algumas citações e dizem assim, os adventistas disseram isso. Disseram de fato? Pastor Rodrigo Silva, pastor Eleazar Domini deram excelentes respostas, que eu recomendo que vocês assistam no canal Fala Sério Pastor, e assista também Rodrigo Silva Arqueologia, que ele dá uma excelente resposta. Eu não vou dar resposta teológica hoje, que não dá tempo. Eu só quero falar sobre os fatos históricos. Outro ponto de acusação, os adventistas fazem de Satanás um co-salvador. Se você me trouxer uma literatura adventista, onde nós declaramos isso, eu dou minha Hilux de presente. Não existe. Eu já ouvi tanto essa crítica. Aí, outra crítica, o dom profético de Ellen White, e as doutrinas dos adventistas são fundamentadas em Ellen White. Isso é uma crítica. Somente os adventistas serão salvos. É outra crítica que eles dizem que nós dizemos. Outra observação, o sono da alma. Os adventistas dizem que quando a pessoa morre, ela acabou, total. Isso nós dizemos mesmo. Ok? E tem outras coisas. Agora, queridos, eu questiono a metodologia de pesquisa dos nossos críticos. Eles são superficiais. Essa semana eu estava vendo a resposta do pastor Eleazar Domini, e o André Valadão citou livros atribuindo ao adventismo que, na verdade, nem existem. Ele nem se deu ao luxo de fazer uma pesquisa sincera, uma pesquisa acadêmica. Não se deu a esse luxo. Então eu não posso levar isso a sério. Mas seria muito interessante que as pessoas levassem a sério e compreendessem que quando eu induzo alguém para o erro, eu posso me tornar responsável pela perdição dessa pessoa. E isso é sério. Isso é sério. Eu não posso ser leviano naquilo que eu falo. Não posso ser leviano. Imagina vocês que tem um pastor aqui que diz que tem um título de doutorado. Aí eu chego aqui na frente dessa igreja com o meu suposto doutorado, aí eu falo um monte de besteira. A pergunta que eu tenho que fazer é, as pessoas que sabem que o pastor Samuel é um doutor em teologia, elas esperam ouvir de mim coisas levianas? Claro que não. Então eu preciso, no mínimo, respeitar a dignidade do título que eu digo ter. E na menor das hipóteses, um pastor que tem pelo menos uma graduação, que, diga-se de passagem, na maioria das igrejas evangélicas é de 5 anos, eles precisam também levar esse título a sério. Academicamente falando. Então as críticas foram feitas sem nenhum conhecimento de causa. Agora, queridos, no que creem os adventistas de fato? Eu volto para o versículo com o qual eu iniciei, e eu quero repetir o que Paulo está dizendo. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam, seita. Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Notinha de rodapé para a gente refletir. Paulo estava preocupado em ser chamado de seita, sim ou não? Não. Paulo estava preocupado que a placa da sua igreja se chamava O Caminho? Não. Agora, Paulo nos dá uma fundamentação metodológica, dizendo que ele não está preocupado com nome A ou nome B, nomenclatura A ou nomenclatura B. Ele está preocupado apenas com uma coisa, que aquilo que ele cria tinha fundamentação na revelação do Senhor. Amém?